Não, eu queria te fazer uma pergunta assim que você terminar o seu raciocínio. Aqui, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Olha aqui, ok? Inclusive, Elon Musk diz o seguinte: segundo semestre, nós vamos fazer os milagres que Jesus fez. Você sabia disso, que ele falou isso? Não. Tem cerca de 15 dias atrás. Nós já estamos prontos para fazer os milagres que Jesus fez, inclusive transformar água em vinho. Meu Deus! Fusão quântica. Recuperar cegos, surdos, paraplégicos, tetraplégicos. Meu irmão, não precisamos de Deus, segundo ele, para comer, para beber, para viver. Nós vamos viver eternamente. E na dúvida, nós estamos indo para Marte. Meu Deus! Olha só, está em curso, hein? Está em curso. E por se multiplicar a iniquidade, agora que é top, o amor de muitos esfriará. Ninguém se importa com mais ninguém, cara. Nem com filho, nem com pai, nem com mãe, cara. Nós vivemos hoje a era da hipocrisia e da falsidade. Verdade. É o que está em curso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu Deus! Mas disseram que era só aceitar Jesus, estava tudo resolvido. Mentiram para você, filhão. Mentiram para você, filhona. Não é verdade. Você vai ter que resistir. Muitas provas, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Só então. Entretanto, portanto, é que o fim vem. Então, quando eu olho isso, eu tenho uma clareza que isso não vai acontecer semana que vem. Eu tenho a clareza que isso não está acontecendo em 27. Eu tenho a clareza que isso passa por 20 e 30. E eu tenho a clareza que nós vamos ter que enfrentar a IA, a superinteligência, os androides, os drones, ok? E os robôs. Porque para belicamente agirem, só está faltando agora entrar em cena os androides e os robôs. Os drones já estão fazendo uma lenha na guerra. Inclusive, hoje, a tecnologia, infelizmente, é o Wi-Fi sabendo o que está acontecendo do outro lado da parede. Foi a última, tu viu isso? Que eles publicaram? Então, você que faz sexo aí, nos ouça, né? Você tem que desligar o seu Wi-Fi e pedir ao vizinho da direita, da esquerda, de cima e de baixo para desligar o Wi-Fi, senão você vai aparecer para alguém fazendo sexo. Jesus! E a galera não quer nem mais gritar fazendo sexo, Carol. Por causa do vizinho. E tá todo mundo assistindo tudo. Meu Deus! Através do Wi-Fi. Lembra que isso era conspiração, era coisa de doido? Lembra quando disseram, né, que o celular teu, os caras estavam tendo acesso ao que você estava fazendo em tempo real? Agora não é mais conspiração. Agora é constatação, Carol. Que a gente fala, parece que o celular entende, mostra tudo, né? É porque o algoritmo, ele acompanha a tua expressão facial e ele sabe exatamente o que está te agradando ou não pela expressão facial. Então, é o que você diz, mais a tua expressão facial. Ele faz leitura corporal. E para quem tem dúvida, né, nós já estamos com o reconhecimento de íris, né, e o reconhecimento da palma da mão. Lembra disso? Sim. O meu banco, para acessar, eu tenho que colocar a minha palma da mão. Eu vi a turma meio assustada, não, a China, que não sei o quê. Falei, cara, eu já estou fazendo isso aqui no Brasil há mais de 5 anos, eu boto a mão lá para poder ativar a máquina reconhece a palma da minha mão para poder chegar e dizer, o bendito do app tem que ver a minha cara, ok? Para ele poder abrir. Meu Deus! Olha o GovBR. Vê se você consegue fazer alguma coisa no GovBR sem reconhecimento facial. Nada. Você não consegue nem entrar, não consegue. Cara. Você percebeu? Então, observe que nós já entramos no curral digital e nem percebemos, Carol. Doutor Alex, voltando a gente a falar do livro de Enoque, a gente chegou na parte, né, que, enfim, dos anjos caíram e nós chegamos
a falar dos Nefilins também. Dos E aí eu outros, queria entrar... Dos outros, Eu queria né? entrar um pouquinho... Tem os irmãozinhos deles, Isso, eu queria os entrar- outros que fizeram a hibridização, né? Lembre-se disso. Esses Também. caras são os mais perigosos, tá? Porque o Nephilim é o tonto da história. É o cara fortão que tem fome e sai comendo tudo, né? Mas não tem cérebro, tá? Ele não tem cérebro. O cara que tem o cérebro são os outros, ok? Que é essa turma que a gente tá vendo governando aí, infelizmente, as Big Tech. Ô, doutor, mas assim, mas Deus, para, teoricamente, punir os anjos, Néfilins e até essa outra classe, né, que você trouxe para nós, ele enviou o dilúvio, não é isso que fala os livros, e até a gente começando a se conectar, talvez, até como é que isso se conectaria com Gênesis também? Queria entender isso com você. Ok, então vamos lá. O dilúvio, né? Ele é uma zerada de conta em cima daquilo que estava sobre a terra. Eu pensei que você ia me perguntar de Atlântida. Meu Deus, você não quer saber de Atlântida? Jesus! Quero saber também. Você quer saber dos tritões, das sereias? Você quer saber por que o hino brasileiro fala de um gigante hermafrodita? Deitado em berço esplêndido ao som do mar e a luz? E é uma mãe gentil que deixa seus filhos morrerem? Meu. E não faz nada? Meu Deus. Só a misericórdia, Carol. Bandeira cananeia, o hino é a invocação de uma feiticeira, sereia de Atlântida, sobre um gigante Néfili hermafrodita. Tudo no hino. Tá tudo no hino, é só ler a letra. O problema é que ninguém lê a letra. É. Você fica pego na melodia, na poesia, sem ler a letra. Leia a letra. Pega estrofe por estrofe, você vai ver. Você vai dizer, meu Deus, está aqui escrito. Percebeu? Então, observe que o que acontece ali, né? O Gênesis é um relato de Moisés, ok? Baseado na herança oral do povo hebreu. Meu Deus! E ele vai trazer o relato, e aí até é interessante ver o tamanho da ignorância da turma, porque ele traz o relato de uma criação do mundo, ele traz o relato de Adão e Eva, e a turma não aceita o relato de Enoque. Meu Deus! Olha que doideira. Não é isso? Ok? Então, Moisés é o primeiro cara letrado que transcreve via escritura aquilo que estava acontecendo desde então até o momento do Êxodo, ok? E aí ele escreve o Pentateuco ali, os 5 livros, ok? Que é a base, inclusive, né, dos hebreus, ok? Dos hebreus. Nós temos que lembrar que quando a gente fala de judeu, nós estamos falando da tribo de Judá. Meu Deus! Nós, brasileiros, somos ancestrais, nossos ancestrais são cristãos novos, inclusive os meus. Nós somos todos, a grande maioria, descendentes de hebreus. Brasil com Z é Brasilai. Brasil com S foi um golpe lá na década de 30. Meu Deus! Olha só. Pouco ou muito sério, Carol? Não, é muita coisa que eu nem imaginava. E aí você vai encontrar informações de que o Brasil, né, já era conhecido não só dos fenícios. Olha só. Os benditos dos romanos, né, também já tiveram para cá e nós já descobrimos artefatos do século II romano. Também passaram por aqui. Ok? E detalhe, né? As civilizações que por nós passaram não eram civilizações estúpidas, como nos ensinaram. Eles tinham conhecimento de cosmologia e cosmovisão. Meu Deus! Tem pirâmide na Amazônia, Jesus! Tem túnel na Amazônia, tem túnel em Goiás, tem túnel no Rio de Janeiro, tem túnel aqui em São Paulo. Meu Deus! Só misericórdia. Então, observe que o Gênesis é uma escrita com uma narração do que já tinha acontecido antes de Moisés e o que passou a acontecer a partir de Moisés. Ok. E Moisés vai trazer ali o quê? Que existia um cara que andou com Deus e que o nome dele é Enoque e ele foi levado
para Deus. Deus o tomou para si. Nós temos, Enoque não passando pela morte, biblicamente. Porque ele era Nós muito temos- fiel a Deus, né? Muito... Isso. Nós temos Elias sendo levado por um carro de fogo. Será que era uma espaçonave, André? Nós temos sei. Jonas engolido por um peixe. Será que aquilo ali é um submarino de Atlantis? Meu Deus! Ele foi engolido por um peixe. Ok? E lembre-se que no texto dele diz que ele passou por debaixo das prisões que estão no oceano. Meu Deus! Debaixo das águas. Só a misericórdia. Ok? E aí você observe que a terra não é o que disseram para nós que ela é. Essa é outra bomba, né? Então nós estamos descobrindo que 700 km para baixo tem algo que pode ser cristalizado, água, num oceano maior do que o que está em cima, 3 vezes mais água. Meu Deus. Terra, talvez, de 2 elementos bíblicos que estão lá em Jó. O Leviatã e o Belmonte. Meu Deus! Que a Bíblia vai citar sobre esses caras. E que eles vão surgir. A bendita anomalia do Atlântico, se você puxar 2024 para 2025, você vai ver uma mancha correndo por debaixo do Atlântico. Gigante. O bendito do satélite pegou a mancha correndo por debaixo do Atlântico. Uma sombra. E aí alguém especulou, será que não é uma visão dimensional do Leviatã? Cara, o negócio estava passando por debaixo do Atlântico. Compreendeu? Sim. Então, na realidade, nós temos o apóstolo Paulo falando algo muito interessante. Ele fala de potestade, principados, de hostes malignas que atuam nas camadas celestiais, e Paulo disse que ele teve no 3º céu. Fique com essa informação. Hoje, a ciência sabe que nós temos cerca de 11 dimensões. Nós estamos inseridos na 3ª. O bendito do CERN, na Suíça, adentrou a 4ª dimensão e, segundo eles, tiveram contato com um ser da 4ª dimensão e estão aprendendo com ele. Meu Deus. Mas aí tem até 11, é isso? 11 identificados por nós até agora. E agora tu vai endoidar o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8. Olha o que está aqui escrito, 5, 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra. Aí olha que ele bota em parênteses. Como há muitos deuses e muitos senhores. Meu Deus. Meu Deus. Olha só, cara. Está aqui escrito. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para que nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele, mas nem em todos há conhecimento. Mas esse nem em todos, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a maioria da turma não tem nem noção do que está acontecendo ao redor dele. E aí ele vai completar. Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então ele fala de pactos e alianças que são estabelecidas com essas entidades. Sejam elas egípcias, sejam elas africanas, sejam elas americanas, da Oceania, da Ásia e do Oriente. Porque essa turma está espalhada pelo planeta. E agora é uma hora que voltam os deuses antigos, né? Os irmãos mais velhos, como estão sendo chamados, da humanidade. Então essa galera está voltando. Percebeu? Toda ela está voltando, né? E nós vamos estar diante disso. Até porque, segundo fontes americanas e europeias, eles sugerem que entre nós, André, 10% da população global é alienígena. E agora, Carol? Mas aí ninguém fala disso, né? Por quê? Aí eles disseram que parte dessa turma nem tem a consciência que é. Meu Deus!
Pessoas Ó. normais, pessoas que... Aparentemente normais. Porque você, com certeza, já teve algum amigo esquisito, alguma amiga esquisita, e você ficava tentando entender por que aquela criatura era tão diferente. Jesus! O André é teu gêmeo? Não. Não. Parece um pouco? Você tem certeza que é teu irmão? Sim. Meu Deus, Carol! Jesus! Ok? Então, imagine que nós vamos ser surpreendidos, né, com um monte de informações a respeito de pessoas que nós conhecemos, admiramos, ouvimos. E que, de repente, eles são parte desse grupo aliens entre nós. Detalhe importante: tem uma turma debaixo d'água, você tem uma turma em cima da terra, e você tem uma turma dentro da terra, e você tem a galera acima da nossa cabecinha. Então, nós estamos falando aí de 4 grupos diferentes. Meu Deus! Cara, a cabeça humana comporta isso, Carol? Não. Não. A maioria das pessoas trabalha uma ideia negacionista. Não é isso? Sim. Então, se eu nego, não existe, né? É um princípio, né? Até filosófico, né? Eu neguei, não existe. O ar, eu não vejo. Ele existe. O bendito do hélio, eu não sabia. Ele é 70%. Disseram que eu não podia comer carne com gordura, agora eu tenho que comer. Disseram que eu não podia comer ovo, agora eu tenho que comer. E disseram que o açúcar é bom, mas a formiga não pega, Carol. Você parou para pensar por que a formiga não pega açúcar? Não pega açúcar. Verdade, não... Não pega, bota lá e vê se ela vai levar. Joga o açúcar dentro do formigueiro para tu ver no que vai dar. Mas por que você fala isso? Porque o açúcar não é mais açúcar. Da mesma maneira que a mosca não pousa na margarina e nada que você faça com margarina. A natureza sabe o que é bom e o que é ruim. O ser humano é que é o besta da história. E aí você come o que te faz mal, você bebe o que te faz mal, você respira o que te faz mal. Os meus animais, eu tenho 2, né? Que, na realidade, são membros da família. Sim. Eu tenho um bendito de um American Bully, que a cabeça dele parece uma anaconda. Tyron. E eu tenho a chefe da quadrilha, que é a Lizinha, uma salsichinha. Ela comanda a fera. É a Bela e a Fera na minha casa. Cara, o sol da manhã, o infravermelho longo, eles estão deitados recebendo o sol. E eu, bocó, tô dentro de casa. Porque o sol da manhã é o melhor sol que tem, né? Isso, e eles sabem disso. E eles vão intuitivamente, instintivamente, tomar sol. Meu Deus! Lembra da mula que fala com Balaão? Nós temos a Bíblia, um registro, que uma mula fala com o profeta que havia um anjo à frente com a espada de fogo que ia matá-lo. Balaão. Ok? E o cara bateu na mula 4 horas. Depois de espancar a mula, ele perguntou para a mula porque estava empacada. E, para surpresa dele, a mula falou: Meu Deus! Olha o Silva da Jabuticaba. Jesus! Compreendeu? Ok? O Brasil precisa de uma mula para poder falar o que está acontecendo. Ok? E a turma, talvez nem ouvindo a mula, vai conseguir entender o que nós estamos enfrentando, que é uma dimensão espiritual, uma egrégora que se formou sobre o Brasil e que agora a Copa do Mundo ativou uma egrégora global. Vocês viram no processo da abertura da Copa a bendita da pirâmidezinha? Uhum. Você teve a curiosidade de ver quantos degraus tinham naqueles 3 acessos? Não. 11 vezes 3, 33. A turma do avental. Quando você se afasta, forma o olho de Horus. Sim. Cara, detalhe. Não é por acaso. Os símbolos que os caras estão batendo lá e o que está na bendita da taça, que é uma garra de um reptiliano segurando uma bola, ok? Você tem símbolos infantes. Ô, doutor, me explica uma coisa. Que são combatidos, entendeu, André? E que ali estão estampados a nível global. Cara,
Então, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo? Eu ia, Tem alguma coisa eu ia até acontecendo. entrar nisso, antes do André continuar, já que a gente está tocando nesse assunto Copa do Mundo, que foi muito falado, e está sendo muito falado, que é o seguinte: nós tivemos o terremoto às 5h02 na Venezuela. E às 5 horas filmaram o David Beckham tomando vinho numa taça que estava meio quebrada. Isso eram 5 horas. E depois de 2 minutos foi o terremoto da Venezuela. Faz algum sentido isso ser profético, ter alguma ligação? Vamos lá. Tudo que acontece no mundo natural é a manifestação do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural, ok? Ponto 1. Ponto 2, você tem acessos a esse processo dos acontecimentos de curto, médio e de longo prazo. Eu estou te mostrando aqui toda uma sequência de eventos que vão vir, ok? Quando a gente vai para Apocalipse 6, eu tenho mais outra sequência de eventos que vão acontecer. Então, na realidade, nada está escondido. Tudo está desacobertado. O problema é que a mente humana não quer estabelecer contato com isso, ok? Exemplo, há uma ideia de futuro e há uma ideia de passado e você só vive 1 segundo por vez. O segundo do passado passou, eu não acesso. O segundo do futuro, eu não consigo chegar nele. Por que eu não consigo pensar nisso? E por que eu não dou conta disso que passou? O meu cérebro me protege de uma zona de frustração até o momento em que me falta o oxigênio que eu respiro. E aí, em 5 minutos, fim de game. E aí eu fico, meu Deus! 1 minuto sem oxigênio é uma eternidade. 2 minutos é uma eternidade. 3 minutos é uma eternidade. Há quantos minutos nós já estamos aqui, Carol? E você não se deu conta disso, o André não se deu conta disso, eu não me dei conta disso. Quem está ouvindo a gente, vendo, não se deu conta disso. Mas vários segundos se